Entrevista Super Rádio Tupi. José Nelo Marques. Hora de prestar serviço. Você sabe, aqui, Super Rádio Tupi, a melhor informação para a sua saúde. Nós vamos falar hoje de problemas da voz. Vamos falar de doenças neurológicas. A importância da fonoaudiologia. Presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Irene Marquesan, é a nossa convidada. Tudo bem, Irene? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom, nós falamos aqui essa semana sobre o teste da linguinha. Há um projeto na Câmara Federal que pretende obrigar, instituir a lei do teste da linguinha nas maternidades. Qual é a importância disso? Ok. Nós temos vários testes que são feitos com os recém-nascidos de extrema importância para evitar problemas futuros. Dentre eles já é lei no nosso país o teste da orelhinha para evitar problemas aí de audição, ou prevenir ou resolver se existirem. O teste do olhinho também, por causa da cegueira ou da baixa visão. E o teste do pezinho. E agora nós queremos para que o teste da linguinha também seja aprovado e que seja gratuito para toda a população, os recém-nascidos, como os outros testes são. E para que ele serve? Na verdade, você já deve ter ouvido, evidentemente, falar de língua presa. E o que acontece quando sua língua é presa? Você vai ter dificuldade inicialmente, esse é o ponto inicial mais importante, de se manter mamando no peito da mãe. Então, o que acaba acontecendo? A criança tem dificuldade porque a língua está presa, ela não consegue pegar o peito da mãe adequadamente, fica muito cansada, então ela mama um pouquinho e dorme, mama um pouquinho e dorme, e com isso, além dela segurar a mãe o tempo todo presa nela, à disposição dela, ela não ganha peso. E quando ela não ganha peso, o médico, logicamente, vai defender o crescimento e desenvolvimento da criança. Então pede para parar de dar no peito e passa para a mamadeira. E isso não tem nada de bom. Frustra a mãe, o leite da mãe é um leite melhor que existe, grátis, inclusive, está lá à disposição. Então é ruim para a mãe e para a criança também. Depois disso, tudo bem, tomou mamadeira, cresceu, vai aprender a falar. Como que ela vai falar? Vai falar errado, porque tem um monte de sons da nossa língua, do português, onde você tem que levantar a língua para bater ali em cima. Qual é o principal som que vai ficar prejudicado? É o R, aquele R fraco, da arara, careca, barba. Daí quando vai falar travesseiro, vai ser travesseiro, dragão, não consegue falar direito. Então essa criança já está fadada ao nascer a ter problemas lá na frente que são insolúveis, mesmo que você opere quando ele é adulto. Vai melhorar a fala, mas nunca vai ficar perfeita, porque já engramou essa maneira errada de falar. Ora, doutora Irene, em que momento a pessoa define o tom da sua voz? A voz, você quando fala com uma pessoa, sabe se ela é criança, se ela é adolescente, se é homem, se é mulher. Então a nossa laringe, ela tem um tamanho diferente no homem e na mulher, um comprimento diferente, uma largura diferente, e ela vai se desenvolvendo também, como o resto do corpo, e vai modificando-se, dando diferenças na voz. Tem um momento, inclusive, no homem, que você tem aquela voz mais fina, mais grossa, que ele passa pela muda vocal. Então, esse desenvolvimento ocorre durante todo o crescimento e também do envelhecimento. Quando a gente atende um telefone, você sabe que é um idoso que está falando. Inclusive, você vai perceber que homens e mulheres idosos têm uma voz muito parecida. Fica difícil, inclusive, você saber, se é homem ou mulher só na hora que você começa a falar com a pessoa. Então, no envelhecimento normal, você tem uma mudança novamente de voz também. Você tem na passagem, no crescimento da voz infantil para a voz adulta e depois da voz adulta para o idoso.
E dentro da normalidade, isso não são alterações, não são doenças. Isso que é muito importante a gente saber. Faz parte da vida. Nós estamos conversando com a presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Irene Marquesan. Tem gente que passa pela adolescência, entra na fase adulta, e com uma voz de padrão diferente. Por exemplo, eu conheço homens com voz extremamente fina. O que é que acontece nesse caso? Então, não houve a muda focal, a posição da laringe não mudou. Isso é fácil de ser resolvido. Ele vai para a terapia de fono para fazer essa mudança de posicionamento da laringe no pescoço. E aí ele vai voltar, ele vai ter uma voz normal. O problema é que muitas vezes as pessoas não sabem que isso é possível de ser feito. Então elas não buscam a terapia, que é rápida, fácil de ser feita, em pouco tempo você consegue aprender um novo posicionamento. Você mesmo, se quiser mudar a sua voz para fina e grossa, você consegue. Falando mais fino desse jeito, ou mais grosso desse jeito. Onde que eu estou movendo? Esse tubo que tem no nosso pescoço, né, que é a laringe, onde estão as pregas vocais, e dependendo da posição dela, mais para cima, mais para baixo, mais para frente, você tem mudanças da voz. Mas isso resolve, que é o mais importante. Por que a pessoa nasce muda? O que é que acontece no organismo quando da formação? Então, muita gente que a gente fala que é mudo, na verdade não é mudo, na verdade ele é surdo, ou seja, ele tem deficiências auditivas. Quando eu posso ser totalmente, sem nenhum resto de audição, e aí fica, a gente há de convir que quando a gente fala, a gente se escuta e faz todas as correções. Se eu não me escuto, eu vou falar de uma forma, eu não consigo aprender, né, a falar. Então não é que eu não tenho a capacidade de pronunciar, de falar. Eu não tive a capacidade, na verdade, pelo problema da audição, de aprender a falar. Então eu não falo. Tanto é que eu acabo desenvolvendo aquela língua que no Brasil se chama Libras, né? Que é uma língua onde você usa as mãos para se comunicar e não a fala com a sua voz. Então tem uma diferença do que é fala e do que é voz. A voz é produzida na laringe. A fala é produzida com o ar que vem do pulmão e com os articuladores que estão na boca. Língua, lábios, dentes. Se eu tiver uma alteração de audição, vai ser difícil desenvolver essa fala. Eu não tenho um monitoramento, nem para aprender o que você está falando, repetir o que você está falando, e nem para saber se eu estou falando corretamente. Então, muitas das pessoas que a gente diz, ele é mudo. Não, ele na verdade teria a capacidade de falar desde que ele pudesse escutar, e daí, com isso, desenvolver o padrão de fala. E é por isso que é importante, por exemplo, o teste da orelhinha, para desde pequeno você saber se há um déficit e poder dar a oportunidade para ele aprender a ouvir e a falar. Linguinha, orelhinha, tratamentos em crianças com síndrome de Down. Qual outro tipo de preocupação deve ter a mãe de primeira viagem, doutora Irene? São tantas, né, coitado, ser mãe é muito bom, né, mas são tantas as preocupações que devemos ter com nossos filhos. Então, em relação à criança, a parte fonoaudiológica, eu acho que tem que haver uma preocupação realmente com o desenvolvimento da fala, ou seja, a criança tem um momento para começar a falar. Normalmente os meninos falam, as meninas falam um pouco antes do que os meninos, elas têm todo um desenvolvimento mais aceleradinho. Então, uma menina ou um menino que não fala em nada até os 2 anos de idade, a mãe tem que ficar preocupada e procurar saber qual a razão dele não estar falando. Porque a fala, com 2 anos, já tem um monte de coisinhas que a criança usa para se comunicar com seus pais. Ela não precisa falar corretamente, mas ela tem que falar já. Então ela pode falar da aula, que é nenê, da não, sim. Então já tem uma série de uma comunicação boa. Então crianças que já completaram 2 anos e ainda estão sem falar, precisa verificar se escuta bem, se não tem algum problema intelectual. Você lembrou aí a síndrome de Down, que essa é fácil de detectar, porque tem características típicas na face, mas outras deficiências mentais podem não ser tão
tão fáceis de serem diagnosticadas, e então é importante saber que a fala é um marcador importante. Então ela precisa existir entre 2 e 4 anos. Você tem uma criança que aprende muito rapidamente e que com 4, 5 já fala tudo. Então como é que eu posso ter uma criança que está começando a falar aí pelo volta dos 3 anos e meio, 4? Com certeza ela tem algum problema. Quanto mais tarde eu faço o diagnóstico dos problemas, mais difícil é de resolver. E ela perdeu um tempo aí do desenvolvimento dela que ela poderia estar sendo estimulada adequadamente. Sem dúvida, orientações importantes da doutora Irene Marquesan, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Muito obrigado, um bom trabalho à senhora. Muito obrigada pela entrevista, oportunidade de conversar um pouco com as mães. Obrigada.